E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer de volta a nossa análise do Pro, último dia do mês de março, dia 31, e hoje vamos fechar esse mês com essa análise dos jogos da segunda-feira. Quero primeiro pedir desculpa a você de não ter saído a análise aí de sábado e domingo, acabou que eu tive alguns problemas pessoais, não consegui gravar, mas vamos firme agora com a análise. Segunda, vou vir com terça, quarta, quinta, todos os dias trazendo análise para vocês. Vamos ter início aí de Libertadores, já tivemos início do Campeonato Brasileiro e hoje vamos aqui na segunda-feira. Lembrando que de sábado para domingo iniciou o horário de verão europeu, então agora os jogos vão ser uma hora mais cedo, né? A gente vai ter aí os jogos das duas, que geralmente era às 1 hora. Quer dizer, os jogos geralmente eram às 3 horas, vão ficar às 2, o que geralmente era às 5 vão para as 4 e assim diante. Então a gente, que geralmente estava terminando os jogos ali às 7, mais ou menos, a Europa agora vai terminar às 6 horas e também vamos começar um pouquinho mais cedo. Isso é bem comum no final da temporada europeia, todo ano é igual. Então, vamos começar já essa segunda-feira. O primeiro jogo que eu vou trazer é lá na Liga Dinamarquesa, o jogo entre o Copenhague e o Rangers. Lembrando que eles já estão naquela fase final, onde vão se enfrentar só os melhores times, na chamada disputa de título, e o Copenhague vem aqui em segundo lugar, com uma boa condição de disputar esse título, né? Tem 4 pontos de diferença do Midland, e, cara, um jogo a menos, que é justamente esse jogo que vai jogar contra o Randers. Se ele ganha, ele fica com 44, fica somente com 1 ponto de diferença e ainda tem bastante rodada aqui para disputar. É um jogo de extrema importância para o time do Copenhague, porque se ele não ganha, cara, ele se coloca numa situação muito ruim. Então o time do Copenhague, se quer disputar esse título, se quer essa vaga para a Champions League, que só o título dá, só a primeira colocação dá, uma vaga muito importante, precisa dessa vitória em cima do time do Randers. O time do Randers não é um time bobo, não é um time ruim, é um time aqui que não tem mais chance de disputar o título, mas tem chance aqui de uma qualificação para os playoffs aqui de uma Conference League. O time do Copenhague vem muito bem dentro de casa, tem sido um time bom, e o Randers tem dado umas vaciladas aqui nos últimos jogos. Tudo indica ser um jogo muito mais pro lado do Copenhague. Nas bolas aéreas, o Copenhague também se destaca bastante, é um ponto bem positivo para a gente tentar explorar. Próximo jogo que eu trago é o Zagłębie contra o Rakon, lá na Polônia. A gente tem um time aqui que vem muito mal dentro de casa. Se a gente pega aqui os últimos jogos dentro de casa, o time tem 4 vitórias e 1 empate. A última vitória foi em 4 do 11. E do outro lado a gente tem um Rakon que vem muito bem, tem alguns empates aqui, mas muitos empates e vitórias, nenhuma derrota fora de casa, um mandante muito sólido. O Rakon, que vem aqui em primeiro lugar, conseguiu dar uma deslanchadazinha, lembrando que aqui é um campeonato de 34 rodadas, então faltam, no caso para o Rakon, 9 rodadas, né? Para os outros tudo 8, porque já jogaram a rodada 26. Só falta esse jogo para fechar a rodada do final de semana. E o Rakon, que já, mesmo sem esse jogo, já está na liderança com 1 ponto de vantagem. Se o Rakon consegue essa vitória, cara, ele vai abrir 4 pontos, faltando apenas 8 rodadas. Isso é muito importante, porque apesar de não garantir um título, ele tem mais de uma rodada de vantagem. Então, vamos supor que se ele ganha 6 jogos aí, se ele ganha 6 jogos, ele vai precisar que o time do Jagiellônia ou do Lecce seja perfeito, ganhe os 8 para conseguir desbancar ele. Então, essa vitória é extremamente importante. E ele vai pegar um time aqui que está na parte de baixo da tabela, um time que também precisa muito vencer para poder sair aqui da zona de rebaixamento, que é outra zona que está muito disputada. A gente tem aqui do 14º Puskas até o último na disputa, porque são só 4 pontos. Então, o time também precisa muito da vitória. Mas, para mim, o Rakon é muito melhor, vem num momento muito melhor e tem uma odd muito interessante. É um time que faz primeiros tempos ok, um primeiro tempo bom, marca bastante primeiro. E também é um time que tem uma bola aérea boa, então também é um ponto que pode se explorar. Cuidado que o Zagłębie aqui não tem uma bola aérea ruim, então também pode ser um ponto deles fortes aí, então a gente não vale a pena pagar essas bolas aéreas contra o time do Rakon. Próximo jogo que eu trago, lá no Campeonato Italiano, a gente vai ter a Lazio contra Torino. A Lazio, cara, que tinha engatado aqui uma época boa, de muitas vitórias, indo bem lá na ponta do campeonato e depois perdeu todas as forças, caiu muito de rendimento e não é à toa que caiu bastante posição. A gente vê que está um campeonato bem disputado,
A Lazio ainda tem total chance de entrar nesse G6, nesse G5, mas precisa voltar a ganhar, precisa voltar aqui a fazer boas partidas. Vem aqui, ó, vem nos últimos 5 jogos, a gente tem só uma vitória. Se a gente puxar um aspecto mais longo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos, somente uma vitória, realmente não é bom. Antes disso, era aquele momento ótimo da Lazio, né, que tinha muitas vitórias, mas se perdeu bastante. Do outro lado, a gente tem o time do Torino, que é um time também que eu gosto de chamar que é um dos reis do empate, um time que empata muito, perde muito, ganha algumas partidas, mas também, se a gente puxa aqui, tem poucas vitórias, venceu do Monza, venceu do Empoli, que são times mais fracos. Se a gente for ver aqui, a Lazio acabou vencendo do Monza também. E, cara, tudo para ser um jogo meio parelho, mas para mim a Lazio é superior, a Lazio é um pouco melhor, o Torino realmente é um time que vem esse ano bem defensivo, bem under. Pode ter, esse jogo tem uma cara de empate, mas tem uma cara também muito forte de lei Torino. Tirando as bolas aéreas do Torino, que é um ponto forte deles, é um ponto que eles se destacam, eu acho que o time do Torino no jogo em si é bem mais frágil que a Lazio. A Lazio tem boas chances aqui de conseguir explorar um jogo interessante em cima desse Torino. Então eu acho que um lei Torino pode encaixar. Não acho que é um lei tão fácil, mas acho que é um lei que pode ser bom aqui. Eu acho que é um jogo que dá para a Lazio vencer se ela vier com vontade, vier com força, e ela precisa se ela ainda quiser disputar esse G6. Próximo jogo a gente vai ter o Paris contra o Caen. Cara, o time do Caen vive um momento muito ruim. A gente vê aqui, ó, apesar de ter essa vitória com o Clermont, muitas derrotas, ganha muito pouco, só tem 2 vitórias e um empate, 10 derrotas fora de casa. Não é à toa que o Caen está aqui na pior posição. É um time que praticamente está rebaixado. São 34 rodadas, falta aqui 3 com 4, 8, 7 rodadas para ele e 7 para o Paris também. E, cara, tem chance matemática de escapar? Tem, mas a gente tem que ver aqui que são mais. Ele tem 7 rodadas, dá 21 pontos. Ele poderia chegar a 40. Então, mas ele teria que ganhar todas as rodadas agora no final, que é bem difícil, já que o time ganhou pouquíssimas. E a gente vê aqui uma distância já grande para o Rodez, né? O Rodez só precisaria aqui de 3 vitórias de 6 jogos, ganhar metade para já excluir o Caen matematicamente. Isso se o Caen ganhasse todas. Então o Caen está numa situação muito difícil, provavelmente vai ser rebaixado para a próxima divisão. E do outro lado já pegou logo uma pedreira, o time do Paris, que veio aqui nessa disputa forte. O time do Paris que está tentando disputar com o Metz essa segunda posição, está também às vezes numa tentativa de disputa de título com o Lorient, mas o que mais vale aqui é a classificação direta, é o cabeça de chave aqui do playoff, mas de toda maneira precisa ainda brigar aqui. Cara, é um time melhor, é um time que dentro de casa vem muito forte, só 2 empates, 2 derrotas, o resto vitória, vai pegar um adversário fraco. Se ganha aqui, mantém somente 1 ponto de diferença do Metz, e isso para 6 rodadas, então tem muito o que buscar, e mantém 3 pontos de diferença do Lorient, então fica muito dentro da disputa. Agora, se perde, deixa os adversários, perde ou empata, abre uma diferença, já fica uma rodada para o Metz, mais de uma rodada para o Lorient, e aí pode se complicar. Então, para o Paris, só interessa a vitória. O empate é muito ruim aqui, então acho que é um jogo bem interessante para esse Lei Caen, principalmente pela fragilidade do adversário. O time do Caen tem uma média de gols tomados alta, uma média de gols feitas baixas. No quesito bola aérea, ele não é dos times piores, então a gente tem que ficar ligado nesse ponto. É um ponto que as zebras geralmente exploram muito, mas o time do Paris é bem melhor, bem mais forte. Para fechar o dia, eu vou falar do jogo do Celta. O Celta que tinha começado até mal a temporada e agora deu uma engatada boa e vai pegar o Las Palmas, que tinha começado mal, depois teve um momentinho aqui ok, ganhou até do Barcelona naquela época ali do Las Palmas e agora voltou a perder bastante. O time do Las Palmas está lá na zona de rebaixamento, precisa dessa vitória para tentar sair, né? Aqui a disputa está entre Espanhol, Alavés, Leganés e Las Palmas praticamente. O Valência, igual eu falei quando estava na zona, está fora, não vai brigar nesse rebaixamento, realmente vai sair, melhorou muito o time do começo da temporada. A gente ainda tem aqui, com essa rodada 10 para esses times, para as outras só 9 rodadas, então ainda tem muita rodada aqui para brigar. O time do Las Palmas tem chance sim de escapar e precisa dessa vitória. Essa vitória vai ser muito importante. Do outro lado tem o time do Celta, cara, que
É um time que de rebaixamento já está fora, tem chance aqui de brigar pelo um G6, G7, mas é bem difícil porque já está com vantagem boa. É um time que não tem muito que brigar pelo campeonato, mas eu não acho que vai dar corpo mole. Eu acho que vai continuar brigando para fazer os gols, vai continuar brigando para vencer e pode dar um leicinho aqui, Las Palmas, pode dar uma vitória para a gente. Pontos para a gente tomar bastante cuidado nesse jogo. Primeiro, o time do Celta é um time que sofre muito primeiro, cara. É um time que gosta muito de tomar e depois virar o jogo. A gente vê isso aqui contra o Betis, a gente vê isso aqui contra o Leganés, a gente vê isso aqui contra, Barcelona, saiu perdendo, depois busca um empate. É um time que toma muito primeiro, vê-se do Valência de virada, vê-se do Alavés de virada, gosta muito de sair perdendo e depois virar o jogo. É um time que poucas vezes marca primeiro. Isso me incomoda bastante no time do Celta. Mas o adversário também é um time que gosta muito de tomar primeiro, mas quando faz primeiro, geralmente dificulta. Tirando esse jogo aqui para o Real Madrid, fez primeiro contra o Valladolid, segurou pelo menos um empate. Fez primeiro contra o Barcelona, ganhou o jogo. Fez primeiro contra o Rayo Vallecano, ganhou o jogo. Então, quando marca primeiro, geralmente tem bons resultados. Então, cuidado também com esse ponto. É um time que não parece ser muito fácil de ser remontado, o Las Palmas. Já o time do Celta é um time muito remontador. Então, caso tenha um possível padrão de remontada, a gente tem que analisar muito do jogo, muito do que o Celta está mostrando. No quesito bolas paradas, nenhum time chama muita atenção ofensivamente, mas o Celta deixa bastante a desejar defensivamente. Então, bolas paradas contra o Celta, se você está no Lei Las Palmas ou está a favor do Celta, cuidado, pode ser bastante perigoso. Pessoal, essa foi a análise dessa segunda-feira. Poucos jogos, mas jogos bem interessantes. Amanhã sai a análise aí dos jogos da terça-feira. Vamos ter Libertadores, Sul-Americana, vários jogos de Copa da semana. Então vai ser uma terça bem legal, uma semana boa. Espero que o seu mês de março tenha sido muito bom. O meu foi. Vou lançar aí sobre como está meu resultado das coisas no Instagram e no Telegram. Então segue aí minhas redes sociais. Grande abraço, deixa o like, tamo junto e até a próxima.